Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda a mais um Escola Bíblica. É um prazer estar na sua companhia. Temos para nos guiar nestas lições, nestas aulas, a pastora Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Olá, Daniela, obrigada. Que bom é Deus dar-nos estas oportunidades através destes meios, que é a rádio, que é a televisão, para podermos ser uma bênção. É por isso que nós oramos a todos aqueles que nos ouvem, que nos veem no estudo da Palavra do Senhor. Como sempre, iniciamos com o nosso sumário. Qual é o sumário que tens para nós hoje? Então, o sumário de hoje também é pequenino como o de ontem, que nós tínhamos visto. Hoje vamos tentar compreender o grande amor de Deus na pessoa do Filho. Ontem tivemos, eu diria, um grande versículo sobre o amor de Deus. Hoje não vamos ter, eu diria, um versículo de Deus o menor, Pai. de Deus o Pai, Exato. Hoje de Deus o Filho. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Encontramos este texto em Filipenses, no capítulo 2, e estamos a ler os versículos 5 a 7. Como vimos ontem, o amor de Deus, o Pai, é um amor imensurável, um amor que nós não temos maneira de compreender. Talvez teremos a eternidade toda para compreender Exato. esse amor. Será que o amor de Jesus é um amor menor que o do Pai? De todo. Se calhar o amor de Jesus é aquele que nos é mais facilmente compreensível. E porquê? Porque foi aquele que foi visível. Ou seja, nós podemos ver, constatar, visualizar pelo facto de Deus, o Filho, se ter tornado um homem, portanto, ter nascido nesta terra, ter crescido e ter morrido por cada um de nós. Portanto, foi um amor visível, um amor palpável. Daí, talvez, nós termos mais esta facilidade de associarmos o amor, o cuidado, o carinho à pessoa de Deus o Filho e nem sempre à pessoa de Deus o Pai. Mas ontem... Deixa-me só fazer aqui um parênteses, mas a verdade é que foi o próprio Jesus que disse que essa demonstração de amor, quem visse essa demonstração de amor, também via o Pai. Hoje o assunto não é o Pai, mas aqui mais uma forma de nos mostrar que aquilo que nós vimos em Jesus reflete-se no amor que o Pai, que Deus o Pai tem por nós. Exatamente. Não é? Numa das conversas que os discípulos têm com Jesus, particularmente Filipe, quando ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus diz: então, mas há tanto tempo que estou convosco, ainda me estás a perguntar como que quem me vê a mim, disse o Senhor Jesus, também vê o Pai. Ou seja, eu sou a parte visível desse Deus, o Pai, que vós não conseguis ver. Agora, nesta questão do amor de Cristo e a forma como nós o compreendemos, sem dúvida que o Novo Testamento está repleto de versículos que demonstram toda esta história de amor na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu achei interessante podermos meditar um bocadinho sobre esta questão do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que foi parte desse versículo que tu leste agora, portanto, como versículos introdutórios, quando diz, a partir do versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, dizendo assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repara, faz-nos aqui um convite, com certeza que o nosso maior exemplo deverá sempre ser Cristo, e aqui o apóstolo está a dizer que no vosso coração haja o mesmo sentimento que em Jesus. E nós perguntamos, que sentimento foi esse? Não é? Exatamente. Então vamos continuar a ler. Qual foi? Diz o versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Repara, Daniel, parece-nos difícil de nós compreendermos porque é que alguém abdica de alguma coisa tão extraordinária como é esta questão de ter como valor e como razão de ser a verdadeira adoração como Deus e ponto final. E o Senhor Deus, Filho, permite e doa-se de uma forma tal de poder descer até à condição humana, tomando a nossa forma, para desta forma e única que existia, porque não havia mais possibilidade de sermos salvos se não fosse assim, de poder nos dar esta possibilidade de salvação. Será que o ser humano, como humano, terá alguma vez a capacidade de compreender aquilo que Jesus abdicou para ter esse papel de humano? É isso. E continua o apóstolo dizendo: a profundidade, a largura, a altura, o amor, nunca compreenderemos. Fica-nos difícil, na nossa limitação humana, nós entendermos esta grande entrega que realmente foi o Senhor abdicar de tanta coisa, quando ele diz sendo, mas não teve usurpação de ser, embora fosse. E depois o versículo continua, no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou,
assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e no versículo 8 ainda aprofunda o pensamento, dizendo: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e à morte de cruz. Se a primeira parte dos versículos nos podem trazer ainda alguma não compreensão, eu diria que a última parte do versículo nós compreendemos bem. Sem porque dúvida. Mesmo como humanos, nós não gostamos de ser humilhados. Sem dúvida. Imaginamos agora sendo deuses. É verdade. Sendo Deus. Sendo Deus. Sabes, Daniel, é assim, uma das coisas que mais me impressiona em muitos relatos da palavra do Senhor, mas particularmente é, sobretudo, quando o Criador tem uma postura como se ele fosse a criatura e não o Criador. Ou seja, ele tem uma postura de tão grande humildade. O facto mesmo de, como dissemos, ele se tornar em ser humano, o humilhar-se até à condição de ser humano, tudo quanto ele teve que passar, humilhado por aqueles que o condenaram, por aqueles que o mataram, por aqueles que não o aceitaram, e consentir em tudo isso só com um único objetivo. Dizia ele no seu coração: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vale a pena, nem que seja só por um. Mas é tão difícil que nós hoje, quando Ele nos pede para nós replicarmos o mesmo exemplo, nós temos dificuldade de estarmos disponíveis para servir como Ele serviu, para sermos os últimos como Ele quis ser o último, dando o exemplo. Nós hoje, como cristãos, repetindo o seu exemplo, temos dificuldade em fazer aquilo que Ele veio fazer por nós. Sem dúvida. E repara, Daniel, estas revelações e estes ensinos vêm exatamente quando dizíamos no início do versículo, para teres o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E muitas vezes nós lutamos com um sentimento mais de somos superiores a, nós é que merecemos mais qualquer coisa em relação ao outro. E quando nós vemos momentos de grande humilhação como esta que nós conhecemos na sua palavra, um momento extraordinário de humildade na parte do Senhor Jesus, nós podemos ver, por exemplo, no momento do lava-pés. Como é que Deus Criador, vai se ajoelhar diante daqueles que são suas criaturas. São aqueles que vieram à existência por Ele existir desde sempre e por toda a eternidade. E perceber este Deus Criador que com as suas mãos, de forma tão humilde, se ajoelha, se humilha, se inclina diante da criatura, uau, para mim é algo de extraordinário, desta humildade e deste espírito de serviço, de entrega, de doação, de misericórdia, de bondade. Não há mais, quer dizer, há muitos adjetivos para poder descrever isto tudo, mas que nos deixa sempre muito aquém de percebermos a totalidade daquilo que nós vemos na revelação que é a pessoa de Jesus Cristo. Estamos a falar de homens e mulheres que não merecem esse amor de Jesus Cristo. Exatamente. Ou seja, homens e mulheres cujo único fim, e que seria legítimo, e que seria certo, e que seria justo, mesmo diante de Deus, era a condenação, porque nós temos pecado e pecado separa-nos de Deus, torna-nos distantes do Senhor e contrários à sua vontade, e por isso merecemos a morte. Mas vem aí a graça do Senhor dizendo: olha, eu passarei por aquilo que tu não terás que passar para te dar aquilo que tu não mereces, mas que eu te dou. É a tal graça, é a tal a bênção que o Senhor nos concede na pessoa de Jesus Cristo e que com certeza nós muito agradecemos, sem dúvida. Na parte prática da nossa lição de hoje, ou seja, no Aprende Fazendo, o que é que podes partilhar connosco para nos apropriarmos também nós deste amor de Jesus? Nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo, com certeza sendo Deus, mesmo assim no seu dia-a-dia, no seu viver enquanto homem aqui nesta terra, não usou a sua divindade para superar as dificuldades, para superar os obstáculos, para superar todas as angústias que vieram até ele. Havia apenas um único segredo, é que Deus Filho tinha uma relação profunda e grandiosa com Deus o Pai, e com certeza do Pai vinha o poder e a graça para superar todas as dificuldades. Então a mesma experiência que Jesus viveu, o mesmo exemplo que o Senhor Jesus nos dá para hoje, para si, para mim, é irmos buscar de Deus o Pai, Deus Filho e Espírito Santo esta graça e esta força que nos ajudará, que quando contemplamos e vemos este grande amor de Deus, nos dá esse alento e essa coragem para, no seu poder, ultrapassarmos os momentos mais difíceis. Que o Senhor o abençoe e que seja um dia abençoado, que sejam horas abençoadas, contemplando Deus o Filho. Chegamos assim, desta forma, ao final de mais uma Escola Bíblica.
mas o desafio mantém-se porque para compreendermos de uma forma completa o amor de Deus, ainda falta compreendermos o amor do Espírito Santo. E esse fica então para a aula de amanhã. Foi um prazer estar na sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser.